Falar sobre Lázaro, para começar, também sobre Jeremias e também sobre o filho pródigo. Essas três coisas estão interligadas com essa palavra. Espero conseguir transmitir ela para que você consiga compreender o que Deus quer dizer nessa manhã, nessa tarde. Quem quiser acompanhar, se quiser estar lendo, pode ler em João 11. João 11 começa no 38, mas vamos ler todo então. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, me haveres ouvido, sei que sempre me ouves. Disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que cressem para crerem que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Deus, nesses dias, ele fala com muitas pessoas para que saiam da situação que estão e que venham para a sua presença. E aqui ele fala com Lázaro, que estava morto. Na verdade, Lázaro tinha 3 impedimentos, 3 coisas que o impediam de sair daquela situação e vir até Jesus. Primeiro, que ele estava morto. A morte, no caso de Lázaro, era a morte física, mas o Deus que ele cria, aquele Jesus que era amigo dele, podia tirar ele até mesmo daquela situação de morte física, e pode te tirar da situação de morte espiritual e até mesmo da morte física. Porém, o primeiro impedimento de Lázaro era a morte. O morto, ele não pode andar, o morto, ele não pode responder a voz de ninguém. E as evidências da morte que a gente percebe, as primeiras coisas que a gente percebe quando alguém morre é a ausência. A ausência da pessoa mostra que ela está morta, não simplesmente porque ela está ausente e morreu, né? Mas porque se alguém morre, uma das evidências, uma das coisas que a gente vai perceber é a falta daquela pessoa. Os lugares que ela ia, você não vai ver mais ela. As coisas que ela fazia, não vai mais fazer. Você não vai encontrar mais aquela pessoa fazendo a obra que fazia antes. Você não vai ouvir mais ela, você não vai ter mais contato. Então, a pessoa, quando morre espiritualmente, ela começa a sumir, ela começa a desaparecer daquelas suas atividades, das suas funções e dos lugares que ela estava. Principalmente quando se trata de um cristão que começa a morrer espiritualmente, ele começa a se afastar de Deus. No caso de Lázaro, ele tinha impedimentos, coisas que o impediam, tinham lhe afastado da presença de Jesus. No caso dele, ele em vida, né? Porque ele era amigo de Jesus, amava Jesus e seguia aquilo que tinha sido ensinado. Então ele não seria perdido, mas ele estava naquele momento, estava morto. E essa morte dele era física, mas a morte daquele que está me ouvindo hoje e de alguns momentos da vida também foi meu, é a morte espiritual. E a primeira evidência da morte espiritual é que você não vai ver mais a pessoa fazendo aquilo que ela fazia antes. Ela vai desaparecer da igreja, ela vai desaparecer dos cultos, ela não vai mais louvar, você não vai ver mais ela orando, você não vai ver mais ela praticando aquilo que praticava na presença de Deus. E essa pessoa, às vezes, ela pode nem perceber isso e aos poucos ir se afastando de Deus. Então, o que eu quero falar é sobre Jeremias, que ele foi chamado para
avisar o povo sobre esse afastamento. Deus estava vendo que o povo estava se afastando dele. E desde lá do capítulo 1 de Jeremias, ele começa a avisar o povo e começa a falar e começa a explicar e profetizar. Deus tem enviado há muito tempo profetas na minha e na tua vida e na vida de alguém que está ouvindo hoje. E de repente você não percebeu que estava se afastando de Deus. Mas os profetas estão avisando, estão dizendo e estão falando a palavra de Deus para ti. E muitas vezes, como na vida de Jeremias, existia também outros profetas que profetizavam para o povo e diziam para eles fazerem aquilo que eles queriam fazer, aquilo que eles tinham vontade no coração de fazer. E eles continuavam se afastando de Deus, Deus continuava avisando e alertando eles para que se aproximassem de volta de Deus, para que fizessem de novo, voltassem para a presença de Deus. Mas o povo não se arrependia, e Deus estava sempre se arrependendo do mal que dizia: vou fazer, vocês vão encontrar dificuldades, vão encontrar coisas ruins pelo caminho. E Deus estava sempre se arrependendo por causa da intercessão de Jeremias, da intercessão daqueles que sempre estavam orando por aquele povo. E a segunda coisa, além de não ser mais visto, são que as obras pararam. Aquela obra que a pessoa que morreu, ela deixou de fazer. E aqui eu quero trazer uma reflexão que Deus estava falando na minha mente esta manhã mesmo. Eu estava perguntando como que pode isso, como se poderia explicar isso. E Deus me levou a pensar como uma parábola. Imagine que em uma obra, em uma fazenda, existiam trabalhadores e um deles dirigia uma máquina destas, e um dia alguém chega e pergunta: onde está aquele motorista, onde está aquele trabalhador? E ele encontra aquela máquina parada no campo, e alguém pergunta: onde está aquele motorista? Diz que alguém responde para essa pessoa: o motorista abandonou, ele largou a mão do arado, ele abandonou essa máquina aí e por isso ela está parada. De repente Deus tem uma obra na tua vida, algum projeto, algum plano que você tirou a mão, você deixou de fazer, e você não está percebendo que é o seu espiritual que está morrendo. Então essa máquina estava parada no campo. E alguém pergunta: e por que ela está parada? Porque o motorista deixou parada. Aquele que trabalhava nela não quis mais trabalhar, ele foi embora. Então, porque a palavra diz que a obra é muito grande, mas poucos são ceifeiros. E então alguém pergunta assim: se ele abandonou a máquina aí e deixou ela nesse estado e não veio mais trabalhar, se ele largou mão, se ele desistiu daquilo que foi colocado na mão dele para fazer, por que então o dono da obra não o demitiu? Então Deus falou comigo dizendo assim mesmo, como o pai liberou o filho para ir embora, ele pegou aquilo que ele tinha, o dinheiro que ele tinha ganho do pai, e se foi pelo mundo, e o pai permitiu que ele fosse, assim também o dono da obra permite que você se afaste, porque é a sua escolha. Mas assim como ele não demitiu patrão não demitiu esse motorista, assim Deus também não te descartou, mas ele está esperando, assim como o pai. O pai não foi atrás do filho, mas ele ficou em casa de braços abertos, esperando que ele caísse em si e voltasse para a presença de Deus. Então Deus não te descartou, ele está apenas esperando que você reconheça e volte. E alguém pergunta onde ele está. Ele saiu, não voltou, e onde ele está? Então a resposta onde ele está para aquele homem ele está com problemas, ele está enrolado com problemas que ele mesmo criou para a sua vida. Então ele está muito ocupado, com o coração magoado, quem sabe, e ele pergunta: mas quem o magoou? Foi o dono da obra que o magoou? Será que foi o dono da obra que te magoou?
que te entristeceu, que fez você se afastar daquilo que Ele colocou na tua mão para fazer? Será que a máquina está parada, a obra está parada? Aquele plano que Deus disse que ia fazer, Ele parou porque... Será que é porque Deus não tem poder para fazer? Ou será que é porque nós se afastamos dele? Me diz também que além de estar morto, ele estava enrolado também por aqueles... Ele estava todo enfaixado com as mãos e pés. Então quem sabe você foi se afastando dos problemas, os vícios, os costumes, os cuidados da vida e o trabalho. Ou talvez apenas uma coisa, uma destas coisas foi te levando para longe de Deus. E você nem percebeu que estava morrendo. E depois também a terceira coisa diz que tinha uma grande pedra. Quem sabe depois de tudo isso, você endureceu o coração e a incredulidade entrou e você não crê mais que pode fazer essa obra, ou se afastou e não está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está querendo dizer. E coisas ruins de repente estão acontecendo na tua vida, mas você ainda não entendeu que Deus, Ele está esperando uma atitude da tua parte, que você volte para perto dele, porque você tem se afastado dele a cada dia em pequenas coisas. Isso tem gerado uma consequência. De repente essa consequência hoje está te ferindo, está te deixando como um morto espiritual, está matando a tua fé. De repente você tirou a mão, abandonou a obra, abandonou aquilo que Deus colocou na tua mão por causa de algum desses problemas, por causa da frieza espiritual, por causa da distância. E Jeremias, Deus chamou Jeremias justamente para avisar o povo para que ele voltasse à presença de Deus. E aí Deus me levou lá em Jeremias, desde o 1, na verdade. Se eu pudesse, eu ia ler desde o Jeremias 1 até o Jeremias 16. Mas eu preciso abreviar essa palavra, porque essa palavra, quando Deus chama Jeremias, ele está falando em 3 dimensões. Ele está falando com Jeremias, ele também está falando com o povo, e ele está falando com as nossas vidas. Que apesar do sofrimento do povo e daquilo que estava acontecendo, de toda aquela desgraça que estava acontecendo com aquele povo, ele chamou Jeremias para avisar e depois para dizer que ia fazer, que ia cumprir com aquilo que ele tinha dito sobre aquele povo. E o povo não se voltava para Jesus. O povo não se voltava para Deus, não se voltava para o seu Senhor. E eles continuavam na prática daquilo que eles tinham no seu coração e ainda se cercavam de profetas, de outros mestres que lhes ensinavam que era assim mesmo que eles tinham que prosseguir e fazer. Então Deus, desde o capítulo 1, ele vai ameaçando o povo, dizendo que tantas coisas ruins vão acontecendo. Lá no 14:10 ele fala assim: diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembra da maldade deles e visita os seus pecados. Deus diz que portanto o povo se afastar dele, portanto não ouvir, portanto se obstinarem em irem na direção que ele disse para não ir, ele permitiu que as coisas acontecessem, porque ele se cansou de ele se arrepender, e ele está esperando que você se arrependa. Então, quando eu li desde o início desse primeiro versículo, desse mesmo capítulo, eu já li muitas vezes, por anos eu li por partes, e só que eu nunca liguei todos esses capítulos com uma palavra, que é a continuação disso, que faz parte desse contexto. Então eu sempre achava aqui que Deus tinha renegado esse povo, que para eles não tinha mais jeito, que Deus estava dizendo que só o mal ia acontecer com eles e nada mais, que Deus não tinha mais compromisso e não queria mais nada com eles, não ia nem ouvir suas orações. E diz assim, quando jejuarem, no versículo 12 do capítulo 14 diz: quando jejuarem não ouvirei seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares não me agradarei deles. Antes
eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Eu li isso aqui, eu achava que Deus, como Deus pode parecer pelo menos tão ruim, e que não vai ter misericórdia desse povo, e está prometendo somente o mal, dizendo que vai matar pela espada, pela fome, pela peste. Não, fome é a falta da palavra, é a ausência da presença e do pão, que é a palavra de Deus. Quando você se afasta de Deus, você começa a se afastar da palavra de Deus. E quem sabe você está se afastando, mas não, mas eu estou ouvindo os profetas. Mas Deus aqui, Ele mesmo diz que esses profetas são todos mentirosos. E o povo não queria dar ouvido para Jeremias, mas queria dar ouvido para aqueles profetas. Ele diz: quando jejuarem, eu não ouvirei. Quando não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, porque Deus estava cansado de ser passado para trás. Porque às vezes a gente está tão chateado, tão cansado de ouvir a voz de Deus e trata ele como uma criança, como um bebê. Então a gente vai lá, pega uma chupeta, passa no mel e bota na boca de Deus para ele calar a boca dele, porque a gente não está aturando mais ouvir. A gente não aguenta mais ouvir aquilo que ele está falando, porque ele repete, repete, repete. Só que é como o choro de uma criança. E aí você vai lá e bota mel na boca dele e diz: agora ele cala essa boca, ele para de falar. E você, em vez de ouvir o que ele está falando, não, quer que ele pare de falar, quer que ele te ouça. Mas Deus quer que você ouça ele. E ele diz assim: eu já estou cansado de me arrepender. Porque ele está sempre se arrependendo e dando outra chance, e nós vamos na direção que ele disse para não ir. Na direção que Jeremias falou, volta, e nós estamos indo ao contrário. E quando você se cansa de ouvir Deus, eu já cansei de ouvir essa conversa, então vou fazer alguma coisa, vou tapar os ouvidos, vou fazer algo para que essa voz pare. Mas essa é a voz que vai te levar para perto dele. Ele mesmo está dizendo. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Então aqui eu vou passar adiante, porque não tenho tempo para ler tudo isso aqui. Mas tem muita coisa aqui. Se você parar e ler, pode ler tudo, porque Deus vai falar, você vai abrir o teu entendimento para o que Ele quer falar com o povo aqui. Ó. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Então, esses próprios profetas que eles estão mentindo, que eles estão dizendo que vai dar certo aquilo que não vai dar certo, aquilo que Deus já disse que não vai dar certo. Então eles mesmos vão provar da ira de Deus. Não é somente aqueles que são enganados, mas aqueles que enganam também, eles vão colher aquilo que estão plantando. Eu vou pular lá para o outro versículo, eu não tenho muito tempo. Portanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramam lágrima de noite e de dia, e não cessam, porque a virgem filha de meu povo está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Alguém está ouvindo hoje, ou alguém que vai ouvir ainda essa mensagem, está passando por uma situação assim. Deus diz: a filha de meu povo, a virgem, a filha de Sião, ela está com uma grande ferida. Talvez você está com o coração ferido, uma grande ferida, e não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Depois, lá no 19, diz: de todo rejeitaste tu ajudar? É uma pergunta, aquele que intercede está perguntando aqui agora, é Jeremias falando. De todo rejeitaste ajudar? Ou aborrece a tua alma, Sião, porque nos feriste, e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, eis aqui turbação. Senhor, conhecemos nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não alunes o teu conserto conosco. Que ele continua intercedendo pelo povo, e ele vai pedindo a Deus por esse povo. Só que Deus, ele não está mais para, não que não seja para perdoar, mas ele está esperando que o povo se arrependa. E o povo está esperando que Deus se arrependa de fazer o mal.
Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Deus está dizendo: Samuel, profeta, Moisés é aquele que guiava o povo. Ele está dizendo: não adianta o pastor, não adianta o profeta, não é coisa para o profeta, não é coisa para o pastor, não adianta recorrer ao pastor, não adianta recorrer ao profeta, não adianta recorrer a ninguém, porque o teu caso é com Deus e o teu caso é diretamente com o Senhor. Então, mesmo que eu, quando lia isso aqui, eu achava que Deus não ia ouvir, não ia ter compaixão do seu povo, mesmo que Moisés, ou mesmo que Samuel pedisse, que ele não ia ter compaixão, que ele não ia ter misericórdia mais daquele povo. Que a misericórdia dele tinha se terminado. E você pode, de repente, pensar que para mim não tem mais solução, para mim não tem mais, nem Deus tem misericórdia mais de mim, porque por causa dos meus pecados, por causa das minhas escolhas, Deus deve ter já decidido que o meu fim é esse mesmo. E por causa das situações que devem ou podem estar acontecendo na nossa vida. Mas ele diz: para onde iremos? Diz-lhe-ás assim, diz o Senhor: os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. E aqueles que têm se afastado de Deus e têm buscado coisas que levam à morte, eles vão ir nessa direção mesmo, porque Deus diz: eu não vou mais segurar eles, eu vou permitir que eles vão, porque eles são obstinados em ir para essa direção. E procura a morte, vai encontrar morte, seja espiritual, seja física. E os que para a espada, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, eles vão acabar fugindo para ouvir coisas boas, para ouvir coisas que eles esperam ouvir, mas Deus está dizendo que até lá para onde tu fugir, Ele vai mandar a espada e a palavra vai te pegar também lá. Para a espada, isso, para a fome, aqueles que também não querem fugir de ouvir a palavra, eles vão passar fome de palavra, porque vão começar a se afastar de Deus, assim como Deus está dizendo sobre esse povo aqui, que eles se afastam de Deus. E por se afastar de Deus, eles estão passando fome, eles estão indo para a miséria espiritual. E alguns deles para o cativeiro, porque se prendem em coisas, se prendem em situações, se prendem em problemas no mundo e não estão percebendo. Então, eu vou pular mais um pouquinho. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? E quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Não tem ninguém perguntando por mim, ninguém pergunta por mim, ninguém se entristece por mim, e ninguém pergunta pela minha paz. Então diz o Senhor: tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti. Todas essas coisas estão acontecendo não é porque fulano não é ruim, porque fulano não te quer bem. Não é porque culpa de A ou de B, mas é porque Deus está dizendo: tu me deixaste, diz o Senhor. Mas esse povo não estava percebendo, porque eles estavam ouvindo outros profetas que diziam que estava tudo bem. Eles achavam que estava bem, mas estavam se afastando de Deus sem perceber, e obstinados em ir naquela direção, e não queriam ouvir Jeremias. Só que lendo isso aqui, parece que Deus odeia esse povo, parece que Deus já rejeitou de todo esse povo e nunca mais Ele vai ter misericórdia dessa gente. Só que eu vou pular direto para pro 15, capítulo 15, versículo 13. Diz: a tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao sangue, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Então alguém começa a entender nessa hora toda essa palavra de maldição e toda essa palavra que Deus diz não, que não vai mais se arrepender, que não vai mais buscar esse povo
mas que vai esperar deixar eles que se encontrem com aquilo que eles estão procurando. Estão procurando a morte, vão encontrar com a morte. Estão procurando mentira, vão se encontrar com a mentira. Mas Deus ainda está esperando que o povo se arrependa. E diz então, a alma que entendeu, quem sabe você como já compreendeu, se não compreendeu, vai compreender daqui a pouco. Tu, ó Senhor, o sabes. E ele diz então, se ninguém lembra de mim, Deus, lembra tu de mim e visita-me. Se ninguém me visita, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Você que está ouvindo, e se o teu coração se quebrantar nesse momento, e você começar a lembrar de Deus e saber, entender que é Ele que está falando contigo, diga para Ele então, tu, Senhor, sabes, porque Ele sabe, e pede para Ele lembrar e te visitar nessa hora, porque Ele vai te visitar. Esse é o propósito de Deus. E Ele diz, achando-se as tuas palavras, logo comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria para o meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchesse de indignação. Por que dura minha dor continuamente, e a minha ferida dói, não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Aqui ele está dizendo, será que tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi, foi uma mentira? Será que Deus mentiu para mim? Será que Deus não vai mais ter misericórdia de mim? Então Deus explica claramente porque todo esse problema, porque toda essa dor, porque todo o sofrimento, porque todas essas perdas, porque tudo isso, porque tu te afastou de Deus e não deu mais ouvido a Ele, mas deu ouvido aos profetas que mentiam. E agora Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Por quê? Porque Ele te odeia? Não. Porque Ele diz assim, ó, porquanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Tu já aprendeu com Deus, então não sai para eles, não entra no ritmo de vida daqueles que estão tentando te levar para longe de Deus, mas e de repente parece que eles querem te levar para o bem. Mas não, esse povo, ele queria que o povo de Deus se afastasse ainda mais de Deus, porque eles já estavam mortos, já estavam afastados, então eles queriam levar. Mas Deus está dizendo, não, não vai para eles, mas anda na minha direção. Ao contrário, Deus sempre avisou para que eles andassem na direção de Deus, porque eles estavam se afastando. Deus tinha avisado. Você, com o tempo, foi se afastando e hoje está sofrendo porque não deu ouvido, porque foi se afastando aos poucos, sem perceber, chegou nessa situação. Mas Deus está dizendo, depois de tudo isso, ainda assim Ele está dizendo, se voltares para mim, então te trarei. Mas aí você disse, eu estou como Lázaro, morto, amarrado e preso por uma pedra, como que eu vou voltar? É impossível voltar. Aí eu te lembro da passagem do filho pródigo. Quem teve que se arrepender? Quem encontrou, quem gastou todo o dinheiro e quem é que foi parar com os porcos? Foi o filho? Sim, foi o filho. Deus, o pai impediu ele de chegar até a situação? Não. Ele sabia para onde ele tinha que ir, mas ele foi se afastando do pai. No início ele tinha como se sustentar, mas até que ele chegou numa situação que ele caiu em si e disse, eu estou me afastando do pai e eu cheguei nessa situação porque eu saí da presença do pai. E como que ele ia voltar para a presença do pai? Ele podia dizer, eu não tenho mais como voltar, como ele disse, né? Não sou mais digno de ser filho, mas quem sabe ele me aceite ainda como um trabalhador. Então ele se arrepende, ele volta, ele entende que ele tinha que voltar para perto do pai. E quanto mais ele se afastasse do pai, mais miséria ele ia encontrar. De repente você está dizendo, hoje eu estou
numa miséria e a culpa é de Deus, a culpa é dos irmãos, a culpa, né, seja lá de quem for, mas Jesus, Deus está dizendo para ti hoje: se tu voltares, eu te trarei. Mas como que eu volto de uma situação tão difícil? Então faz que nem o filho. Ele voltou somente até onde as forças dele podiam trazer. Deus sabe das tuas forças, ele sabe até onde tu pode chegar, até onde tu pode voltar, porque tem um lugar, tem um limite. O filho, ele chegou até a porta, até a porteira da fazenda. Ele não pôde entrar, porque ele sabia que já não era mais parte daquela fazenda, não era mais parte daquela família. Ele precisava que o pai o recebesse. Mas ele voltou até onde ele podia. Você pode voltar até onde as tuas forças te levam. Que quando as tuas forças se acabar, o pai, ele te abraça, o pai, ele vai te buscar. Quando aquele filho chegou no portão, ele não podia entrar, mas o pai, vendo ele de longe, Deus, se você se dispuser em voltar para a presença dele, voltar para a casa do pai, voltar a fazer aquilo que ele colocou nas tuas mãos para fazer, voltar a fazer, a botar a mão no arado e na obra que ele te deu, ele vai te ver mesmo de longe, mesmo quando você começar a se esforçar, ele vai completar as forças que te faltam, ele vai fazer você ter poder de alcançar aquilo que você não tem poder de fazer com as suas forças. Quando o filho chegou no portão, o pai corre até ele, então chama ele e diz: pode entrar, meu filho. Esse filho foi perdido e foi encontrado, ele estava morto e reviveu. E Deus, na verdade, o pai restaurou tudo aquilo que o filho tinha perdido, mandou ele entrar e deu-lhe sandálias novas, roupas novas e fez uma festa. E é isso que Deus está esperando da tua vida. Que você entenda que tudo isso que está acontecendo é porque você está se afastando de Deus e não está percebendo. Mas volta para Ele hoje, que Ele vai te trazer. Eu não posso fazer nada, eu não posso voltar, eu não tenho forças para fazer aquilo que Deus está me pedindo, mas faz aquilo que tu tem força. Deus sabe as forças que tu tem. E o resto Ele vai fazer. Nós vamos tocar agora um hino que é dedicado ao pastor. E logo após o irmão Newton vai estar fazendo uma oração e vai estar dando o término do programa. Agradeço a todos que tiveram paciência de me ouvir. Espero que o Espírito Santo esclareça aquilo que eu não tive capacidade para explicar, irmãos. Pastor...